Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a derivada da função y igual a 3x² mais 1 pela definição f' de x igual ao limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Inicialmente, nós faremos o seguinte. Nós vamos chamar a nossa função y igual a 3x² mais 1 de f de x, ou seja, y será igual a f de x. E lembrando que ela é igual a 3x² mais o número 1. E nós temos aqui a solicitação na derivada de que seja realizada f de x mais ΔX. Então, fazendo f de, e em x substituiremos por x mais ΔX, e vamos igualar a 3 que multiplica. Este x que está ao quadrado vai ser substituído pelo x mais ΔX. Então, nós vamos ter x mais ΔX e toda a expressão ao quadrado, mais o número 1. Recordando que, se nós tivermos um binômio a mais b elevado ao quadrado, nós vamos ter o que também é conhecido como produto notável, em que o quadrado do primeiro número mais duas vezes o primeiro pelo segundo números, mais o segundo número ao quadrado, resolvem a questão. Logo, vamos aplicar em x mais ΔX ao quadrado essa expressão. Fazendo, então, f de x mais ΔX vai ser igual a 3 que multiplica. X será o nosso a, ΔX o nosso b. Então, faremos o quadrado do primeiro número ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro número, no caso o a, o x, vezes o segundo número, no caso o b, ΔX, e mais o segundo número, ΔX, ao quadrado, e mais o número 1. Podemos desenvolver mais um pouquinho a nossa expressão e obteremos com esse desenvolvimento f de x mais ΔX, que vai ser igual. 3 que multiplica x ao quadrado é 3x ao quadrado. 3 que multiplica 2x ΔX será 6x ΔX. E 3 que multiplica ΔX ao quadrado será mais 3 ΔX ao quadrado. E mais o número 1 no finalzinho. Agora, com essa expressão, nós podemos nos voltar para a função derivada, que foi expressa no enunciado da questão, em que f' de x vai ser igual ao limite, em que nós temos ΔX tendendo a zero. Para f de x mais ΔX, que é toda a nossa expressão, 3x ao quadrado mais 6x ΔX, mais 3 que multiplica ΔX ao quadrado e mais o número 1. Então, vamos fazer um destaque aqui, salientando bem que essa expressão toda é proveniente de f de x mais ΔX, que é o que nós calculamos anteriormente, e menos de acordo com a expressão da derivada f de x. A nossa f de x já é conhecida e ela é 3x mais 1, ou 3x ao quadrado mais 1. E vamos dividir toda essa expressão aqui pelo ΔX. Então, aqui, ΔX. E agora nós só desenvolveremos um pouco mais a nossa expressão, fazendo f' de x, que é igual ao limite para um ΔX tendendo a zero. E nós temos aqui 3x ao quadrado mais 6x ΔX e mais 3 vezes o ΔX ao quadrado mais o número 1, ou seja, preservamos toda a primeira parte da substituição, mas faremos menos e mais, menos 3x ao quadrado, e menos e mais, menos o número 1. Toda a expressão dividida por ΔX. Perceba que nós temos 3x² positivo e 3x² negativo, então nós podemos simplificá-los. E nós temos o número 1 positivo com o número 1 negativo, também simplificaremos. Resultando dessas simplificações todas, nós teremos f' de x, que vai ser igual ao limite para um ΔX tendendo a zero, com
Aí nós temos 6x ΔX mais 3 vezes o ΔX ao quadrado. Tudo dividido por ΔX. Agora, como nós temos uma fração, nós podemos, entre aspas, abri-la, ou seja, separá-la nas parcelas, fazendo f' de x, que vai ser igual ao limite com, nós temos 6x ΔX e dividiremos por ΔX, mais 3 que multiplica ΔX ao quadrado, e podemos escrever ΔX vezes ΔX sobre ΔX. Lembrando que ΔX tende a zero. Então, f' de x, com as simplificações, resultará em limite para ΔX tendendo a zero. Nós temos 6x ΔX, que simplificando, resultará só em 6x. Mais 3 ΔX vezes ΔX, simplificando, com o ΔX do denominador, nos levará a 3 ΔX. Agora, observe que nós temos aqui uma adição. Então, nós podemos aqui aplicar uma das propriedades dos limites, em que nós temos o limite da soma como sendo a soma dos limites. Portanto, f' de x vai ser igual ao limite de 6x, com o ΔX tendendo a zero, e mais o limite com 3 que multiplica ΔX e o ΔX tendendo a zero. Então, f' de x vai ser igual a... Perceba que 6x não contém nenhum ΔX acompanhando-o. Logo, para esse limite, ele vai ser, entre aspas, encarado como uma constante. E o limite da constante é a própria constante 6x. Mais 3 ΔX, ΔX tende a zero, nós vamos aplicar aqui esse limite fazendo 3 vezes. E no lugar do ΔX vamos escrever o número zero. Então, 3 vezes zero. Portanto, f' de x vai ser igual a 6x mais 3 vezes zero, que é zero. Ou simplesmente 6x. Existem outras formas de se calcular este limite, mas a questão está solicitando que o limite, no caso a derivada, mas a questão está solicitando que nós façamos o cálculo dessa derivada pela definição. E assim nós o fizemos. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!